Explodi e acabei chamando minha mãe de idiota por ter tido mais filhos. Agora a família inteira cortou contato comigo. Tinha 17 anos quando tudo aconteceu, mas muitas vezes sentia como se tivesse 40. Carregava nas costas, um peso que claramente não deveria ser meu. Enquanto outros jovens da minha idade desfrutavam da leveza da vida, eu já sentia o cansaço de décadas. Sempre ouvi dizer que a adolescência era para ser uma fase de descobertas, de liberdade, de sonhos e planos para o futuro. Mas na minha vida, nunca houve espaço para isso. O que vivi foi um trajeto marcado por responsabilidades precoces, medos, incertezas e uma solidão que ninguém viria a perceber. Quando meu irmão mais velho nasceu, meus pais não tinham absolutamente nada. Nada mesmo. Eles moravam de favor, ora em casas de conhecidos, ora em abrigos improvisados. Em alguns momentos, sequer tinham um teto. Dormiam na rua, expostos ao vento cortante e às intempéries. Minha mãe, com uma certa vontade de suavizar as memórias, gosta de contar histórias de como superamos juntos as dificuldades. Mas tudo que eu realmente registro dessas fases são imagens marcantes de frio que penetra os ossos, uma fome que corrói o estômago e uma vergonha profunda que me acompanhava como uma sombra constante. 7 anos depois daquele começo incerto, vieram minha irmã mais velha, eu e finalmente a caçula. Somos 4 irmãos, pelo menos era o que eu atribuía como a configuração do que eu chamava de minha família. Meu pai nunca manteve um emprego fixo. Suas tentativas sempre eram interrompidas por crises, desânimos ou não conseguir se adaptar. Minha mãe, por sua vez, nunca conseguiu trabalhar formalmente, dividida entre cuidar da casa, dos filhos e lutar para manter alguma esperança. Vivemos sempre de auxílios do governo que mal davam para cobrir o básico. Era como tentar sobreviver com as migalhas que o sistema deixava cair. A educação que nos ofereceram foi uma farsa dolorosa. Diziam que éramos educados em casa, mas era apenas um jeito bonito de dizer que nunca fomos devidamente inseridos no sistema escolar. Aprendemos a ler e escrever, mal e por pouco, de qualquer jeito que podíamos. Matemática básica, então, era quase um sonho distante. Lembro de noites sem fim, cotonadas pela exaustão, tentando ensinar minha irmã mais nova a juntar as letras, enquanto minha mãe ajoelhada rezava com fervor, agradecendo a Deus pela família grande e abençoada que tínhamos, como se isso pudesse, de alguma forma, substituir as coisas que faltavam. Eu mesmo convivo com um problema de fala que nunca foi tratado. Sempre tive vontade de fazer terapia, de buscar ajuda para me expressar, para me libertar desse silêncio que me aprisionava. Mas dinheiro para isso? Nunca houve. Então cresci retraído, sotaque embaraçado, incapaz de interagir com facilidade. Nunca tive amigos de verdade. A escola para mim era um lugar onde me sentia invisível, porque eu era invisível aos olhos de todos. Entre os 15 e 16 anos, atingimos o fundo do poço. Estivemos quase um ano sem uma casa própria, sem um lugar para chamar de lar. Dormíamos onde podíamos, carros abandonados na periferia, colchões velhos espalhados no chão duro na casa de parentes, que faziam questão de deixar claro que estávamos ali só de passagem. A sensação constante era a de que éramos um peso, um incômodo, até que finalmente conseguimos alugar um trailer. Era bem pequeno, com um cheiro forte de mofo e sempre lotado demais para o número de pessoas que eram. Eu dormia em uma cama improvisada que rangia e tremia com o menor movimento. O ar-condicionado não funcionava e, no auge do verão, o calor dentro daquele espaço era sufocante, quase insuportável. Mas meu pai, apesar de tudo, sempre dizia algo que ecoava em minha mente com uma estranha mistura de conforto e desconforto. O importante é que estamos juntos. Família é tudo. E, ao mesmo tempo, ele completava, com seu tom simples e direto, como se fosse a maior verdade do mundo. Meu único arrependimento é não ter tido mais filhos. Essas palavras sempre me queimavam por dentro. Como alguém pode se arrepender de não ter mais filhos, se mal consegue proporcionar uma vida digna para os que já existem? Como é possível desejar mais sem antes garantir o mínimo para quem já está aqui? Essa contradição me fazia sentir ainda mais perdido, como se meu próprio lugar nessa família fosse uma incógnita, um número vazio dentro de algo que só se multiplicava para se perder ainda mais no caos. Tudo mudou no dia em que minha mãe nos chamou para uma reunião na pequena e apertada sala do trailer. O lugar, apertado e abafado, parecia quase menor naquele momento, como se a notícia que ela trazia fosse grande demais para caber ali. Ela estava radiante, parecia quase brilhar de felicidade, um brilho que até então eu não costumava associar a ela. Por um instante, aquele brilho acendeu uma ponta de esperança dentro de mim. Será que finalmente alguma coisa iria mudar? Será que ela teria conseguido um emprego? Uma oportunidade que pudesse tirar
Nossa família desse ciclo interminável de dificuldades? Será que a vida, enfim, nos daria uma trégua? Mas não, nada disso. Ela colocou as mãos delicadamente sobre a barriga, acariciando-a como se estivesse segurando a própria felicidade em seus dedos, e disse com uma voz suave e cheia de emoção: Filhos, tenho uma ótima notícia. Estou grávida de mais uma bênção. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. A notícia caiu como um peso esmagador sobre todos nós. Eu senti o sangue subir à minha cabeça. Uma mistura de raiva, desespero e incredulidade tomava conta do meu corpo. Antes que eu conseguisse pensar melhor ou me conter, as palavras saíram cortantes, como uma lâmina ferindo o ar. Ótimo, mais um para passar fome. Os olhos da minha mãe se arregalaram, cheios de dor, surpresa e reprovação. O que você disse? Perguntou com a voz já embargada, como se o mundo estivesse desabando em volta dela. E foi aí que tudo explodiu. Eu disse que você é uma idiota! Como pode achar que isso é algo bom? A gente mal tem o que comer. Moramos num trailer caindo aos pedaços. Nunca tivemos uma educação decente. E você vem com essa história de que mais um filho é uma bênção? Minha irmã mais velha se levantou, o rosto contorcido em fúria. Você perdeu a noção? Como ousa falar assim com a mamãe? Ah, cala a boca! Você também vive fingindo que está tudo bem. Não está. Isso é uma desgraça. Ela coloca filho no mundo como se fosse colecionar bonecos. E somos nós que pagamos o preço. Minha mãe começou a chorar, as mãos cobrindo o rosto, tentando conter a dor que explodia dela. Uma mistura de tristeza e desamparo. Você não entende. Crianças são dádivas de Deus. Eu ri, um riso amargo e carregado de dor, quase um grito sufocado. Dádivas? Então por que eu me sinto amaldiçoado desde que nasci? Não é bênção colocar uma criança no mundo para passar fome e frio. Isso não é amor, é burrice. Até então calado, meu pai se levantou, a voz alta e firme, tomada por uma raiva reprimida. Respeite sua mãe. Ela se sacrificou por vocês. Sacrifício? Que sacrifício, pai? A gente vive como lixo. Vocês são pobres demais e burros demais até para comprar uma camisinha. O silêncio que caiu depois disso foi como uma bomba. Um silêncio pesado, cheio de vergonha e dor. Minha mãe soluçava baixinho, tentando manter a compostura, enquanto meus irmãos me olhavam como se eu fosse um monstro, que acabava de cometer a maior traição. Na semana que se seguiu, meu celular foi invadido por uma chuva de mensagens que pareciam feridas abertas. Como você ousa falar assim com sua mãe? Ingrato, ela te deu a vida! Você não passa de um adolescente mimado. Até uma prima chegou a me ligar, naquela voz típica de quem se sente detentora da verdade absoluta. Sabe, você devia se envergonhar. Sua mãe sempre foi uma guerreira, e você vem a humilhá-la dessa forma. Eu respirei fundo, tentando controlar a voz que tremia, mas que precisava ser ouvida. Você não sabe nada do que a gente passou. Você acha bonito ela colocar filho no mundo sem ter como sustentar? Então troca de lugar comigo por um dia. Ela desligou sem dizer uma palavra. Agora, prestes a completar 18 anos, a postura da minha família mudou. O discurso deles é outro, mais duro, menos acolhedor. Você já tem idade, vai trabalhar e ajudar nas despesas. Está na hora de sair de casa e seguir sua vida. Eles esperam que eu me vire sozinho, depois de me privarem de tantas coisas. Esperam que eu encontre um emprego, ajude a bancar as contas de uma casa apertada e velha, e de quebra ainda cuide dos irmãos menores, com quem mal tenho paciência. Hoje minha mãe veio até mim, pela segunda vez naquela semana, com um semblante cansado, mas ainda tentando manter aquela doçura artificial, aquela esperança que parecia nunca morrer. Filho, eu sei que está difícil, mas você precisa entender, cada criança traz esperança. Se você abrir seu coração, vai ver que essa nova vida vai unir ainda mais a família. Eu não aguentei escutar aquilo. A voz saiu dura, cheia de mágoa acumulada. Unir? Mãe, cada criança trouxe mais miséria. Você não percebe? Eu não pedi para nascer aqui. Eu não pedi para ser condenado à pobreza. Você e o pai foram irresponsáveis demais para pensar nas consequências. Ela começou a chorar, sua voz um sussurro triste. Não fale assim. Nós sempre demos o nosso melhor. O melhor? O melhor de vocês foi me condenar a viver sem escola, sem amigos, sem nada. Eu merecia mais, mãe. Eu merecia uma vida de verdade. Eu não pedi para estar aqui. Minha irmã mais velha entrou no quarto, o rosto vermelho de raiva. Você só sabe reclamar. Você acha que a vida é fácil? Cresce logo e para de agir como uma criança ingrata. Eu olhei bem nos olhos dela, firme e decidido. Não, eu não sou ingrato. Eu só sou o único que tem coragem de dizer a verdade. Naquele momento, tive certeza de uma coisa. Aquela discussão, aquela verdade dita de forma crua, não teria mais volta. Minha mãe nunca me perdoaria por aquilo. Meus irmãos, que sempre engoliam em silêncio, agora me olhariam como um traidor.
Minha família inteira me trataria como o inimigo de dentro, aquele que ousou romper o pacto do silêncio e fingimento. Mas estranhamente, no fundo do meu peito, uma chama pequena e incômoda começou a arder. Uma sensação de liberdade. A liberdade de finalmente ser ouvido, mesmo que isso custasse tudo. Depois daquela discussão pesada, a atmosfera dentro do trailer ficou simplesmente insuportável. Era como se o ar tivesse pesado e carregado de uma amargura, invisível que nos sufocava a todos. Dias se passaram em completo silêncio, interrompidos apenas por olhares carregados de reprovação, rancor e tristeza. Minha mãe evitava até mesmo cruzar comigo. Desviava o olhar, como se eu tivesse me tornado alguém invisível. Ou pior, alguém indesejado. Minha irmã mais velha, que antes disputava comigo as poucas conversas, agora me tratava como se eu fosse um estranho, uma presença incômoda dentro da própria casa. E até a caçula, que sempre vinha buscava minha ajuda com as tarefas da escola, parou de se aproximar, envergonhada, ou talvez com medo das explosões que deixaram nossas paredes frágeis ecoando mágoa. O trailer, que já era pequeno e apertado, parecia encolher ainda mais. O silêncio cortante aumentava a distância entre nós, transformando cada minuto em um fardo pesado e quase insuportável. Até que numa daquelas noites em que eu tentava, sem sucesso, encontrar uma posição confortável na minha cama improvisada, aquela que rangia a cada movimento e parecia significar o pouco espaço que eu tinha, meu pai entrou no quarto. A luz fraca que vinha do corredor iluminava apenas metade do rosto dele, sombreado e quieto. Ele não gritava nem estava furioso. E essa calma triste foi o que mais me assustou naquele momento, pois para ele, uma explosão de raiva era coisa comum, mas aquilo era algo muito pior. "Arruma tuas coisas", disse ele com voz baixa, firme e fria, como se dissesse algo inevitável. Eu me sentei na cama, o coração acelerado e a mente confusa. "Como assim?" perguntei sem entender. Cada palavra parecia sair de um sonho ruim do qual eu queria acordar. Ele cruzou os braços, olhando para mim com uma mistura de cansaço e desapontamento. "Você não respeita mais sua mãe. Não respeita mais ninguém nesta casa. Então, se você se acha tão esperto assim, vá viver sua vida. Aqui não tem mais lugar para você." Meu peito apertou e o sangue parecia congelar nas veias. "Você está me expulsando?" "Eu tenho só 17 anos." Ele ergueu um pouco o queixo, como quem confirma um veredito já decidido. "Vai fazer 18 em poucos meses. Já é praticamente adulto. Se você acha que pode julgar nossas escolhas, que pode falar que a gente é burro, então prove que sabe viver sozinho. Amanhã cedo eu quero você fora daqui." Minhas pernas tremeram e o quarto pareceu girar. Fiquei sem chão, atordoado, com uma vontade enorme de gritar, de implorar para que aquilo não fosse verdade, para que aquela família ainda pudesse ser um porto seguro, mesmo com todas as feridas. Mas uma parte de mim, pequena e dolorida, já sabia que aquilo era inevitável, que eu teria que enfrentar o mundo sozinho, talvez pela primeira vez na vida, sem dinheiro, sem apoio e com o peso de uma família que me rejeitava. No dia seguinte, com uma mochila nas costas, contendo apenas algumas roupas velhas e os poucos objetos que consegui juntar às pressas, saí de casa sem olhar para trás. O peso da rejeição ainda latejava no peito, mas havia em mim uma mistura de medo, ansiedade e uma tênue esperança. Caminhei pelas ruas que conhecia tão bem, mas que agora me pareciam parte de um passado do qual tentava me desvincular. Depois de muita procura e de horas passando por lugares que mal davam para chamar de abrigo, consegui um lugar num pensionato barato, um lugar abarrotado de outros jovens como eu, sem perspectivas, com histórias difíceis, buscando um recomeço. O quarto que dividi com mais 2 rapazes era pequeno, apertado e tinha um cheiro misto de cigarro, umidade e suor, marcas inevitáveis da vida difícil que levávamos ali. Mas estranhamente aquele espaço, por mais humilde e simples que fosse, era meu. Pela primeira vez, eu tinha um lugar que podia chamar de lar. Logo arrumei um emprego em um mercadinho do bairro. Tarefas pesadas, como descarregar caixas, organizar prateleiras, limpar e ajudar onde podia. O salário era o mínimo, o suficiente para o básico. Mal dava para pensar em algo além disso. Mas cada centavo era uma conquista. Eu me agarrava a ele como quem segura uma tábua em meio a um oceano revolto. Comia o que podia, guardava as sobras, evitando desperdícios. Trabalhava das primeiras horas da manhã até o anoitecer, chegava em casa exausto, mas pela primeira vez dormia com uma paz frágil, porém real. Uma paz que nunca havia sentido no trailer apertado, sufocante e cheio de lembranças dolorosas. Com o tempo consegui juntar algum dinheiro. Não era muito, mas suficiente para dar o próximo passo. Alugar um apartamento pequeno, um cômodo singelo com paredes descascadas,
um banheiro minúsculo e um piso gasto pelo tempo. Apesar das condições simples, aquele era o meu espaço. Lembro da minha primeira noite ali, deitado num colchão no chão, olhando para o teto velho, cheio de rachaduras que pareciam marcas do tempo e da minha luta. E naquela quietude pensei para mim mesmo: finalmente estou livre. Os meses passaram e com eles novas oportunidades surgiram. Consegui outro emprego, dessa vez numa pequena empresa de logística. Comecei pelo trabalho mais pesado, carregando mercadorias quilômetro após quilômetro, lidando com as dores no corpo e o cansaço extremo, mas sempre com vontade de aprender e mostrar que podia fazer mais. Meu esforço chamou atenção, e aos poucos fui absorvendo as tarefas administrativas, ganhando confiança em um setor diferente daquele que eu imaginava ser meu limite. Ali, descobri que tinha jeito para números, organização, planejamento e controle. Me vi mais capaz do que supunha. Não demorou para ganhar a confiança do gerente, que me deu uma chance real de crescer dentro da empresa. Com o melhor salário, comecei a me matricular em cursos noturnos, buscando recuperar parte da educação que me foi negada durante tantos anos. Cada aula era uma vitória, um passo rumo a um futuro que antes me parecia impossível. Com esforço e poupança, meu pequeno apartamento foi se transformando não apenas num espaço físico, mas em um verdadeiro lar. Aos poucos, comprei móveis usados, depois troquei por móveis melhores. Substituí o colchão duro pelo aconchego de uma cama de verdade. Cada detalhe, cada investimento pequeno, era uma conquista silenciosa, construída a partir da força de vontade de quem nunca teve nada, mas nunca desistiu. Assim, passo a passo, fui construindo algo que nunca tive antes. Estabilidade, segurança e, acima de tudo, a convicção de que um futuro melhor era possível e que, apesar de tudo, eu estava, finalmente, no caminho certo para alcançá-lo. Foi então, quase 3 anos depois, que o passado voltou a bater forte à minha porta. Era uma típica tarde de sábado, e eu estava descansando no meu pequeno apartamento, depois de uma semana exaustiva de trabalho e estudos. A campainha tocou. Um som inesperado que fez meu coração bater mais forte, sem razão aparente. Abri a porta e fiquei surpreso ao ver meu pai parado ali, de pé na minha frente. Ele estava diferente, mais envelhecido, com os cabelos grisalhos bagunçados, o rosto marcado pelo cansaço e uma expressão carregada de preocupação e algo que eu não conseguia identificar direito. "Posso entrar?" ele perguntou, com um tom hesitante que escondia uma mistura complicada de sentimentos. Hesitei por um instante, dividido entre o medo e a obrigação. Acabei abrindo caminho, deixando que ele entrasse. Meu pai olhou em volta, demorando os olhos em cada canto do meu pequeno lar, analisando cada detalhe, com um olhar que parecia tanto de surpresa quanto de julgamento. "Você se deu bem aqui, hein?" comentou, sua voz carregada de uma leve ironia, quase desprezo. "Eu lutei por isso, pai." "Cada tijolo dessa vida fui eu quem construiu. Sozinho." Respondi, firme, sentindo o orgulho crescer em mim apesar da tensão no ar. Ele respirou fundo e se sentou no sofá surrado do meu apartamento, apoiando as mãos nos joelhos. "A situação lá em casa tá feia. Sua mãe... Bom, com o bebê novo as coisas ficaram ainda mais apertadas. Não temos dinheiro nem para comprar fraldas. E você, como filho, tem obrigação de ajudar a família." Disse com uma frieza que cortava como faca. Meu sangue gelou no instante em que ouvi aquelas palavras. "Obrigação?" Repeti incrédulo, sentindo o nó na garganta fechar. "Você me expulsou de casa quando eu tinha 17 anos. Me deixou na rua com uma mochila e algumas roupas. E agora aparece aqui exigindo que eu banque vocês?" Ele franziu o senho, os olhos fixos nos meus, buscando talvez algum vestígio de compaixão. "Você só tá onde tá porque nós te demos a vida. Se não fosse por nós, você nem existiria. O mínimo que pode fazer é retribuir." Falou como se isso fosse a maior verdade do mundo. Uma raiva quente subiu pelo meu corpo, queimando minhas palavras antes que eu as pensasse. "Me deram a vida?" "Pai, vocês me deram, foi uma condenação. Me negaram educação, me negaram amigos, me negaram dignidade. Vocês me jogaram nesse mundo sem nada. E agora querem que eu resolva os problemas que vocês criaram?" Minha voz subiu, cheia de dor e revolta. Ele se levantou de repente, apontando o dedo no meu rosto, como um juiz que sentencia o réu. "Cuidado com o que fala comigo, moleque. Você tem sangue nosso correndo nas veias. É sua responsabilidade cuidar da sua mãe e dos seus irmãos." Eu também me levantei, encarando-o com firmeza, sentindo que finalmente tinha achado a minha voz. "Não, minha responsabilidade é comigo mesmo. Eu lutei para sair daquela vida, lutei para conquistar tudo isso sozinho. Eu não vou abrir mão da minha vida para sustentar as escolhas irresponsáveis de vocês." Disse com a certeza de quem conhece o próprio valor. Os olhos dele arderam de raiva, uma chama antiga que parecia nunca apagar. "Então é isso?"
Vai virar as costas para sua família? Eu não virei as costas. Vocês é que viraram as costas para mim quando me expulsaram. Eu só aprendi a sobreviver sem vocês. E vou continuar assim sozinho se for preciso. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo rapidamente, como se estivesse prestes a explodir em fúria ou desespero. Você vai se arrepender. A família inteira vai se voltar contra você. Eu olhei direto nos olhos dele, enxergando ali a mesma dureza que me expulsou anos atrás, e respondi firme e sem medo. Que se virem. Eu não vou carregar a cruz de vocês. Com essas palavras, meu pai virou-se e saiu batendo a porta com força, um estrondo que parecia ecoar a guerra que acabava de ser declarada entre nós. Nos dias seguintes, a tempestade veio com força total. Mensagens, ligações, áudios. Minhas irmãs me acusavam de ser um monstro, um traidor. Minha mãe me enviava áudios entre soluços, implorando por ajuda. Primos e tios me chamavam de ingrato, dizendo que eu devia respeito, que família é tudo, que eu devia me humilhar e pedir perdão, mas eu estava cansado. Mais do que tudo, eu estava decidido a não voltar atrás. Pela primeira vez eu não me abalava. Eu sabia que não era egoísmo, era sobrevivência. Eles escolheram me expulsar. Eu escolhi viver. E agora, eu finalmente tinha aprendido a escolher a mim mesmo. Depois da visita do meu pai e do ultimato cruel que ele me deixou, uma coisa ficou absolutamente clara para mim. Eu estava sozinho. Mas não no sentido de abandono ou desamparo. Estava sozinho no sentido mais profundo e libertador que a vida poderia me oferecer. Livre para traçar meu próprio caminho, sem amarras que me puxassem para um passado doloroso e sufocante. Segui firme, como se minha vida dependesse disso, porque de certa forma dependia. Trabalhava duro durante o dia. Encarava as horas de estudo nas madrugadas e nos finais de semana, investindo tudo de mim em cursos técnicos, buscando conhecimento que eu nunca tive. Mais tarde, entrei numa faculdade noturna de administração. Era exaustivo, esgotante até. Muitas vezes pensei em desistir, senti o peso da fadiga e da solidão, mas sempre que a vontade de abandonar tudo me invadia, eu me lembrava das noites frias e sem esperança naquele trailer, da fome que me corroía a alma, da sensação dolorosa de não valer nada para minha própria família. Era nessas memórias que eu encontrava forças para seguir em frente, para não me deixar afundar. No trabalho, a evolução veio devagar, mas com firmeza. De ajudante, ao longo do tempo, subi para assistente administrativo, depois analista, até finalmente conquistar uma vaga tão sonhada de supervisor. Cada promoção, cada pequena conquista era para mim muito mais que um ajuste na conta bancária. Era uma vitória direta contra o destino, cruel que tentaram impor à minha vida. Cada passo era uma prova silenciosa para mim mesmo de que eu podia, sim, ser diferente. Foi numa dessas noites longas de faculdade que tudo mudou de uma forma inesperada. Conheci Ana. Estávamos na mesma turma e uma aula em que, por acaso, sentamos lado a lado acabou se transformando em um ponto de virada na minha trajetória. Ana era determinada, tinha brilho nos olhos e sonhos que ecoavam os meus, mas também carregava uma história difícil, cheia de batalhas invisíveis. Sem precisar de muitas palavras, a gente se entendeu. Começamos a conversar mais, estudar juntos, compartilhar anseios e desafios. E logo tornou-se impossível negar. Havia algo forte nascendo entre a gente, algo que ia muito além da cumplicidade acadêmica. 1 ano depois já namorávamos. Pela primeira vez, resolvi o enigma de ter alguém na vida, não por obrigação de sangue ou por laços impostos, mas por escolha genuína, compartilhamento e respeito. Com o tempo, o esforço conjunto de trabalho e estudo foi nos permitindo dar um passo importante. Alugar um apartamento maior. Desta vez, não era aquele quartinho minúsculo, apertado e sufocante. Tinha uma sala clara, uma cozinha para preparar refeições e até uma pequena varanda onde o sol entrava pela manhã. Lembro da sensação especial de abrir a porta pela primeira vez e ver os móveis que escolhemos com cuidado, o nosso espaço ganhando forma. É simples, mas é nosso lar, Ana disse sorrindo enquanto ajeitava uma caixa, seus olhos brilhando de felicidade. É mais do que eu sonhei ter, respondi, sentindo os olhos ardendo, emocionado e grato. Ali naquele lugar que construímos juntos, percebi que estava finalmente formando algo diferente. Não apenas uma casa, mas um lar de verdade, onde o amor e a responsabilidade andavam lado a lado. Os anos passaram exigindo mais de mim. Minha carreira deslanchava. Eu conquistava estabilidade, respeito e um futuro que antes parecia impossível. E então veio a inevitável conversa com Ana, sobre filhos. Senti medo. Um medo profundo, quase paralisante. Por tudo que vivi, ser pai parecia um fantasma. Uma responsabilidade imensa que podia reverberar muito do que eu mesma havia sofrido. Medo de errar, de repetir os mesmos erros que marcaram minha infância.
E se eu errar? E se eu repetir os mesmos erros? Confessei a ela numa noite, a voz carregada de preocupação. Ela segurou minha mão com firmeza, olhando nos meus olhos com uma calma que me confortava. Você não vai. Sabe por quê? Porque você já tem consciência. Você sabe o que não deve fazer. Isso é mais do que seus pais jamais tiveram. Com o passar do tempo, aquele medo deu lugar pouco a pouco à coragem. Decidimos que sim. Teríamos filhos, mas dessa vez, de forma responsável, planejada, consciente, com segurança, com amor e compromisso. Quando nosso primeiro filho nasceu, algo dentro de mim mudou para sempre. Chorei como nunca havia chorado antes. Lágrimas que carregavam toda a dor do passado e toda a esperança do futuro. Olhei para aquele pequeno ser nos meus braços e prometi, com toda a força do meu coração: você nunca vai passar pelo que eu passei. Nunca vai sentir fome verdadeira. Nunca será privado de uma educação decente. E nunca vai ser jogado de lado. Eu vou estar aqui sempre. Foi nessa fase feliz, quando a vida finalmente começava a fazer sentido, que o passado resolveu bater à minha porta de novo, de forma inesperada e dolorosa. Meu pai apareceu no meu trabalho numa tarde qualquer, com o corpo curvado, pelo peso dos anos e os olhos marcados, pelo cansaço e pelo sofrimento. Estava visivelmente mais envelhecido e abatido, carregando uma aura de derrota que me apertou o peito. Ele pediu para falar comigo e eu não tive muito para onde fugir. Precisamos conversar, disse, quebrando o silêncio pesado que pairava entre nós. Fomos até uma lanchonete próxima, um lugar simples, mas que naquele momento parecia um cenário para uma conversa decisiva. Ele não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Sua mãe está doente. Os pequenos estão passando necessidade. A situação aqui em casa está cada vez mais difícil. Não temos dinheiro para nada. Você tem condições, pode nos ajudar. É sua obrigação. Suas palavras caíram como pedras pesadas sobre a mesa. Eu respirei fundo, tentando controlar o nó na garganta que ameaçava me engolir. Pai, não. Falei com firmeza, sentindo uma tristeza reprimida misturada com revolta. Eu construí minha vida sozinho. Vocês escolheram ter mais filhos sem condições, me expulsaram de casa, me viraram as costas quando eu mais precisava. Agora querem que eu resolva os erros que continuam repetindo? Ele ficou vermelho de raiva, o rosto se contorcendo, como se fosse explodir a qualquer momento. Você fala assim com o homem que te deu a vida? Você não me deu a vida, pai. Respondi com a voz firme, mas carregada de uma verdade amarga. Você me deu sobrevivência, isso sim. A vida que eu tenho, a minha verdadeira vida, eu que construí. E é por isso que não vou sacrificá-la para sustentar escolhas que não são minhas. Ele me olhou com desprezo, como se estivesse diante de um estranho, alguém que havia traído não só ele, mas um pacto invisível. Você é um ingrato. Disparou, a voz carregada de acusação. A família inteira já sabe quem você é de verdade. Eu respirei fundo, segurei a raiva e respondi com calma, quase como um mantra de liberdade. Se ser ingrato significa quebrar o ciclo de miséria que vocês criaram, então prefiro ser ingrato. Hoje eu tenho meu filho, e a única obrigação que reconheço é com ele e com a família que escolhi construir. Ele não falou mais nada. Levantou-se devagar e foi embora, fechando a porta não só atrás de si, mas como uma barreira definitiva entre nós. Depois daquele encontro, a relação se quebrou de vez. Minha família passou a me pintar como o vilão da história, o ingrato, o traidor que virou as costas para aqueles que o criaram. Insultos, recados, tentativas de me desmoralizar vieram como ondas, mas eu não recuei. Minha vida seguiu seu curso forte e determinada. Ana e eu tivemos outra filha, planejada, sonhada e desejada. Nossa casa, embora simples, era inundada por amor, risadas e respeito, as coisas que eu nunca tive na infância e que agora me esforçava para que meus filhos nunca deixassem faltar. Eu lhes dava tudo o que me foi negado: uma educação digna, carinho constante, segurança e estabilidade. Não riqueza, mas a dignidade que sustenta e fortalece uma pessoa. Vê-los crescer, sorrir e aprender me fazia acreditar que, finalmente, eu estava escrevendo uma história diferente da minha. E no fundo do meu coração, percebia algo poderoso. Toda vez que eu abraçava meus filhos, não estava apenas sendo pai. Estava também curando a criança que um dia eu fui, a criança que tanto sofreu, mas que não desistiu jamais. Muito obrigada por assistir até aqui, e se gostou dessa história, nos siga para relatos como esses todos os dias.